Toda honra, toda glória sejam dados a Cristo, o nosso Senhor. Querida igreja presente, quero saudar-lhes na paz do Senhor. Glória a Deus, satisfação, alegria poder estar com os irmãos nesta noite, aproveitando a boa vontade dos queridos de estarem de pé, que possam abrir as vossas Bíblias no mesmo texto que foi lido na abertura do culto nesta noite, no Salmo de número 103. Nós vamos fazer esta leitura da Santa Palavra de Deus nesta noite, apenas 6 versículos da mesma. Os irmãos que têm aí o exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, localize o Salmo de número 103, aleluia, a partir do verso 1, nós vamos ler a palavra de Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Verso 6 e último: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém? Podeis sentar, glorificando a Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos na presença de Jesus. Não tenho dúvida de que Jesus Cristo esteja aqui neste lugar, nesta noite, pois Ele é maravilhoso e nós estamos nos alegrando por este culto de ação de graça que o irmão Francivaldo está realizando. Com certeza uma bênção ele receberá da parte de Deus. O Senhor, irmãos amados, é bondoso para com seu povo, com seus filhos, e por isso nós temos maravilhas para falar, nós temos bênçãos para contar. Quem não tem bênçãos para contar, as suas experiências com Deus estão pouquíssimas. Mas o crente que serve a Deus e busca a Deus com verdade, com sinceridade, ele tem algo para falar da parte de Deus. Ele provê, sabe, ele fica vendo que Deus está agindo ao seu favor. Aleluia! Querida igreja presente, irmãos amados, vizinhos, pessoas que ouvem esta voz, pessoas que daqui a pouco nós estaremos colocando, irmãos, estas gravações, os irmãos cantaram aqui nas mídias sociais, as vidas que estão do outro lado, em muitos lugares longínquos, países, vilas, aldeias, todos os lugares. Talvez um hino que você louva a Deus aqui, a pessoa que está lá talvez dentro do mato, mas hoje a tecnologia chegou em todos os lugares, e ele está ouvindo um hino lá, e o Espírito de Deus está falando com ele lá. Aleluia! Lembro-me que uma vez dirigimos uma festa ali no estado do Maranhão e tinha uma pessoa em Minas Gerais assistindo ao vivo aquela festa, irmãos. A pessoa estava depressiva e ali ela disse que estava sentindo como se fosse endemoniada. E quando na ministração o pregador estava ministrando lá, a mensagem estava sendo transmitida ao vivo e Deus falava com aquela mulher e ela foi liberta à distância, porque Deus, Ele trabalha através da sua palavra. Meus irmãos amados, neste texto que nós lemos aqui, no livro dos Salmos, é um dos livros muito difíceis de pregar. Sempre achei difícil pregar no livro dos Salmos, irmãos, porque muitas vezes a gente pensa que Salmos você não tem muitas coisas para falar. Mas o livro dos Salmos, meus amados, este livro, ele é o inário do povo hebreu. O povo hebreu utilizava o livro dos Salmos para quando eles queriam
iriam cantar e enaltecer o nome do Todo-Poderoso. Baseado nesse texto que li sobre o Salmo de número 103, eu quero trazer-vos uma palavra na seguinte tema: 7 maravilhosas razões para oferecer ação de graças a Deus. O crente tem motivos, irmãos amados, de oferecer ação de graças a Deus. Aleluia! Mas no texto que nós lemos aqui, o texto que escrevera o salmista Davi, ele tinha aqui maravilhosas razões de oferecer ação de graças a Deus. Este homem aqui provara o que Deus tem a oferecer às pessoas. Aleluia! Aqui, meus queridos, quando nós observamos o livro dos Salmos, este inário do povo hebreu, o livro dos Salmos, meus queridos, ele é um livro que contém 150 capítulos, ou se é que nós podemos chamar de capítulos, mas ele tem 150 salmos, e estes salmos, eles são subdivididos em 5 livros. Se você não sabia disso, os leitores da Bíblia Sagrada, eles precisam entender e compreender isto. Eles são divididos em 5 livros, do livro do Salmo de número 1 ao Salmo de número 41 é o primeiro livro, do Salmo de número 42 ao Salmo de número 72 é o segundo livro, do Salmo de número 73 ao Salmo de número 89 é o terceiro livro, do Salmo de número 90 ao Salmo de número 106 é o quarto livro, do Salmo de número 107 ao Salmo do número 150 é o quinto livro. Aleluia! E nesta noite aqui, e os hebreus, eles utilizavam, irmãos, estas subdivisões para exemplificar muito o Pentateuco, que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E precisamente no quarto livro era o livro de Números. Aleluia! Aquele livro que enaltecia Deus, que contava as bênçãos de Deus e engrandecia o nome do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, o Salmo de número 103, ele está localizado neste quarto livro, nessa subdivisão dos Salmos. E nós observarmos, irmãos, todo término de cada livro, ali tem um louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! E isto nos traz satisfação, nos traz alegria. 7 maravilhosas razões para oferecer ação de graças a Deus. Observe, queridos, que o salmista Davi, ele chama atenção, e isto daqui deve prender a nossa atenção, quando ele está chamando a sua alma: bendiz a minha alma ao Senhor. Observe que ele convida: bendiz a minha alma ao eterno Deus do céu. E Davi tinha motivos para dizer isto, meus queridos, porque ele vai clamando: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O irmão cantor falou aqui que se ele fosse oferecer ação de graças por tudo que Deus faz na vida dele, era 1000 cultos. Aleluia, é verdade. Agora há pouco, quando nós víamos aqui para o culto, quando eu disse: eu vou falar em casa, imaginei, eu ia falar para minha esposa no trajeto, eu disse: não vou falar no culto, porque é Deus. Aleluia. Quando nós saímos ali em frente, aí depois da igreja um pouquinho, em frente àquele posto, mas quando eu saí de casa, o Espírito já disse: ora. E eu, o Espírito, disse: Senhor, me guarda, Senhor, me protege. Naquele momento ali eu digo: mas por que isso? Mas quando nós chegamos ali, meus queridos, o carro entrou na frente e uma moto veio veloz e bateu de frente aquele carro na nossa frente ali. E o Espírito Santo já confirmou com o meu espírito. Eu não te disse. É Deus. Nós temos motivos para dar ação de graças a Deus. Você tem motivo nesta noite? Você pode fazer um coral bonito assim com a tua mão e dizer: glória a Deus. Aleluia! Nós temos motivos. E neste salmo aqui, o primeiro grande motivo em que a primeira maravilha em que o salmista chama para ele adorar a Deus em ação de graças, é porque ele vai dizendo aqui: é Ele
quem perdoa todas as tuas iniquidades. Oh glória! É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Observa, Ele não está dizendo pecados, Ele não está dizendo transgressão, Ele está dizendo iniquidade, porque há diferença entre pecado, entre iniquidade e entre transgressão. E a martirologia, ela vai nos ensinar isso, irmãos, que o pecado, vejam bem, ele significa a pessoa errar o alvo, e o mesmo apartar-se de Deus de forma voluntária. E diz agora que a iniquidade, ela significa você ir além dos limites fixados por Deus. E ainda tem a transgressão. A transgressão significa quebrar os mandamentos de Deus. Como resultado, você se afasta de Deus. Observe que aqui o salmista disse: é Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Ele não está falando todos os nossos pecados, porque o pecado é você errar o alvo. E quando você erra este alvo, você está se afastando voluntariamente de Deus. Mas ele disse: é Deus que perdoa as iniquidades, porque a iniquidade é a pior, é o pior estágio que tem do pecado. Quando o homem peca, ele simplesmente se afasta de Deus. Quando o homem transgride, ele simplesmente parece que ele volta para trás, ele não quer Deus. Mas a iniquidade é pior. A iniquidade aqui, ele diz que ele ultrapassa os limites fixados por Deus. Deus disse assim: tu só pode ir até aqui, e ele vai além. Ele está cometendo algo gravíssimo. E aqui o salmista diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quem te perdoa. O Senhor, irmãos, Ele perdoa os nossos erros, porque Ele nos conhece por dentro. Ele sabe quem somos nós. Se você permitir que o Espírito de Deus fale contigo aqui nesta noite, Ele vai falar de maneira extraordinária e profunda. E talvez Ele quer tratar corações, Ele quer tratar almas, Ele quer tratar pessoas aqui nesta noite. Diz aqui que Ele perdoa os teus pecados, as tuas iniquidades. E para isso, a Bíblia diz aqui, meus irmãos, nos livros, em Mateus capítulo 9, versículo 1 e versículo 8, diz também em Marcos 2, versículo de 1 a 12, e Lucas 5, versículo 17 a 26, diz ali que Jesus curou um paralítico ali na cidade de Cafarnaum. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo estava em casa. E quando ele estava em casa, diz ali que naquela cidade tinha um moço. E quando foram lá até Jesus, diz a história bíblica que a casa estava abarrotada de gente. E tinha muita gente, creio que na janela, na porta, em todos os lugares. E diz aqui os escritores, irmãos, nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, diz aqui que aquelas pessoas pegaram aquele moço paralítico e agora chegaram ali, não tinham como entrar na casa. E agora, sabe o que fizeram? Eles subiram em cima do telhado, destelharam a casa, e agora eles desceram o leito bem no lugar onde Jesus Cristo estava. E observe, veja a situação, porque nós temos essa capacidade de desenhar isso na mente. Lá vem aquele paralítico descendo bem aonde Jesus estava. E quando Jesus viu aquele moço, a Bíblia diz que Jesus dirigiu-se para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. E o que Jesus disse para ele? A Bíblia diz que Jesus direcionou para ele e disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem estava precisando. Jesus não era para levantar aquele moço em primeira instância. Não era isso que a população queria. Não era isso que os seus amigos queriam. Mas Jesus, quando ele olha para as pessoas, ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados.
Sabe por que Jesus faz isso? Porque Jesus, para poder Ele te dar uma bênção externa, primeiro, Ele te dar uma bênção interna. Jesus começou a tratar aquele homem na alma, naquilo que ele precisava na sua vida, no seu coração. Aí quando Jesus se diz para ele aquela palavra, os murmuradores que estavam ali, eles começaram a dizer, e esses murmuradores, irmãos, não era nada mais, nada menos do que os próprios escribas, aqueles homens que escreveram a Bíblia, alguns deles uns homens cultos e inteligíveis. Eles começaram a dizer: este homem blasfema, quem pode perdoar pecado senão um, e esse é Deus. Mas Jesus Cristo conheceu os seus corações, através do dom de discernimento. Apesar dele ser Deus Todo-Poderoso, mas ele tinha se esvaziado de si mesmo. Mas o Espírito de Deus estava habitando na vida dele, estava no seu coração. E Jesus conheceu o seu coração. E diz que quando Jesus conheceu, disse: por que vocês estão arrazoando em seus corações aí? Este homem aqui, por que vocês estão dizendo isso? Vocês não sabem o que estão dizendo. Olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem poder na terra para perdoar pecados. Aleluia! Ele se dirigiu ao paralítico e disse para ele: olha, homem, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Eita, glória a Deus! Jesus curou aquele moço. E daqui eu fiz uma reflexão muito linda. Vejam só, Jesus perdoou os pecados daquele homem. Jesus perdoou ele, porque ele precisava receber uma bênção. Ele começou a tratar ele de dentro para fora. E os murmuradores estavam por ali. Jesus conhecia. Talvez, meus queridos irmãos, você está aqui, mas muitas pessoas estão dizendo por aí, diz: mas quem é ele, quem é ela? Jesus, para te dar uma bênção externa, primeiro ele te trata internamente no teu coração. Primeiro ele te perdoa, ele sara a tua alma. Aleluia, porque quando ele te dar algo externo, você já está sarado por completo. Louvado seja o nome de Jesus. As pessoas podem dizer assim: mas quem é ele? Por que que ele está pregando? Por que que ela está cantando? Por que que ele está evangelizando? Mas ele fez isso, ele fez aquilo, ele pecou, ele fez aquilo. Por que isso? Até nos nossos meios tem pessoas que fazem esses julgamentos. Tem pessoas que dizem assim: Senhor, talvez o Senhor está equivocado. Talvez as pessoas podem te dizer assim: o pastor Juscelio talvez está equivocado, não era para esse menino estar pregando aí, aleluia. Mas para Deus começar a mostrar algo externo, ele já fez algo interno, que é o perdão dos teus pecados. Eita, glória a Deus! Jesus perdoou aquele moço e sarou a sua vida. A Bíblia diz ainda, meus irmãos, em Mateus capítulo 8, aleluia, capítulo 18, versículo 25, conta ali a parábola do credor incompassivo. Aquele moço devia o rei, e a dívida era grande, e o rei chamou para prestar conta, e conta que aquele moço devia ao rei 10.000 talentos. A dívida era grande. E o rei disse: não tem como pagar. Disse: não tenho como pagar. E ele disse: agora pega. Ele mandou para os seus criados: pega este homem, a sua mulher, os seus filhos, tudo quanto tem, e vende para quitar a dívida. E ele correu nos pés do rei, se ajoelhou, pediu misericórdia, que ele ia pagar a dívida. O rei se compadeceu dele. Compadeceu-se dele, disse: olha, moço, eu vou te dizer uma coisa, você não me deve mais nada, vai. Essa dívida, irmãos, era muito grande, 10.000 talentos. Você sabe quanto é um talento? Um talento, significa 35 quilos. Isso aqui poderia ser 35 quilos de ouro. Agora multiplique 35 vezes 10.000. Essa multiplicação, ela dá 350.000 quilos de ouro. Agora multiplique 350.000 quilos de ouro. Veja a grama do ouro nos nossos dias de hoje. Só para você ter uma noção. Quanto é a grama de ouro?
600 reais. 350 mil quilos de ouro vezes 600 reais. Quanto que dá? 210 milhões de reais. Era dívida muito grande. E o rei perdoou. Imagine você com 210 milhões de reais no bolso aí. É muito dinheiro. E o rei perdoou o seu pecado, a sua dívida ali. E ele disse, vai embora. E ele saiu dali, ele encontrou um conservo dele. E diz a Bíblia que o conservo dele devia, sabe quanto para ele? 100 denários. Quanto é um denário? Um denário naquele dia significa uma diária de serviço. Quanto é uma diária de serviço hoje? De uma pessoa normal, não é do pedreiro. Uma pessoa normal, quanto é uma diária? 100 reais. De um ajudante, uma diária de um ajudante. Agora 100 vezes 100, quanto é que vai dar? 10 mil reais. Ele tinha acabado de ser perdoado 210 milhões de reais. E ele achou o seu conservo que devia a ele 10 mil reais. Chegou lá, pegou no colarinho e disse, paga o que tu me deve. Ele disse, eu não tenho, me dá mais um tempo. Ele disse, paga ou te prendo. E ele diz a história que ele mandou prender aquele irmãozinho que não tinha 10 mil reais. Mas ele tinha recebido o perdão de 210 milhões. Aleluia! E agora, todos sabem a história, o rei soube, mandou chamar ele de servo mau. Eu te perdoei, rapaz. Tu não poderia também perdoar aquele moço. Pega tudo que ele tem, pega os filhos, vende tudo e joga na cadeia. Porque Deus, ele perdoa as nossas iniquidades. Eita glória ao nome de Jesus. Segundo, diz aqui que além dele perdoar as nossas iniquidades, ele sara todas as nossas enfermidades. Aleluia! A Bíblia diz aqui que ele sara todas as enfermidades. E se ele sara todas as enfermidades, logo, ele é o nosso médico por excelência. Jesus é médico, irmãos. Ele sabe o que faz. Ele cura todas as doenças. Jesus, ele cura todo tipo de doenças que tem. A Bíblia diz que Jesus curou cegueira. Jesus, ele curou surdez. Ele curou paralisia. Ele curou lepra. Ele curou epilepsia. Ele curou possessão demoníaca. A Bíblia diz também que ele curou um homem hidrópico. O que é isso? Hidrópico significa, irmãos, aquela barriga d'água, não tem? Aquela doença, a pessoa tem a barrigona, que ali é uma concentração de água. Jesus curou um homem da mão ressequida. Jesus curou cegos. Jesus curou muitas pessoas, os leprosos. Quem chegava a ele, Jesus curava, porque ele é médico por excelência. Você nesta noite pode estar aqui, tem alguma doença, nós irmãos, nós estamos pregando a palavra e o Senhor estar aqui. Ele é médico por excelência. Talvez você tenha uma enfermidade aí. Eu te digo uma coisa, Jesus estar aqui e ele pode curar você, ele pode te restaurar agora. Jesus pode dar fim a este nódulo, a este problema, aonde estiver, ele pode ir arrancar agora, porque ele está aqui. Ele sara todas as tuas enfermidades, ele cura. Lembro-me em uma congregação que trabalhei, que nós estávamos ali numa festa, num culto festivo. E quando no meio do culto entrou uma mulher, e aquela mulher entrou ali e ficou assim, no lugar, perto da parede ali. E nós dirigimos o culto todinho. E agora, no finalzinho do culto, teve a oração, aquele negócio, e tudo aconteceu normal. Acabou, pra gente não aconteceu nada ali, foi tudo normal. Porque é assim que Deus trabalha. Deus não faz bravata para dizer que fez alguma coisa. Ele é Deus. E não precisa de nada para que possa estar dizendo que Ele fez alguma coisa. E depois daquele culto, passou-se 3 dias.
Passou-se 4 dias. Tinha uma mulher que estava ali, eu não conhecia ela. Irmãos, ela tinha vindo do Mato Grosso para o estado do Maranhão, por causa da família que é muito envolvida no negócio de política, para fazer uma cirurgia de um câncer que estava nela. Aquela mulher, ela vivia como fosse uma gestante, mas ela não era gestante, era um caroço que tinha dentro dela o câncer maligno, que estava dentro dela, que diz lá nos exames dela que o câncer estava o tamanho de uma laranja. E diz agora que ela estava naquela situação. E quando ela foi para o médico para fazer ali o último ultrassom, que era para ir para a mesa de cirurgia, que o médico jogou os equipamentos, os aparelhos, o médico perguntou: você veio fazer o que aqui? Ela disse: mas eu vim fazer a cirurgia. Disse: não, aqui não tem nada, venha ver, olhar aqui. Não tinha nada nela. E quando ela disse: mas isso é impossível, o doutor disse: olha, é impossível, mas está aqui os outros papéis mostrando que tinha. Ela disse: pois aqui não tem nada. Aí quando ela disse, entendeu aquilo, ela levantou dentro do hospital e disse assim: foi o Jesus dos crentes que me curou naquele dia. Foi o Jesus dos crentes dentro do hospital. Ela disse isso. E os médicos disseram: quieta, mulher, cala a boca. Ela disse: não tem como calar. Eu estive com câncer, hoje não tenho mais. Eu estou curada. Foi o Jesus dos crentes. Era a conversa dela. Foi o Jesus dos crentes. Foi o Jesus dos crentes. E ela já ligou quando amanhã. A mãe disse: minha filha, o que você está ligando? Não era para você estar na sala de cirurgia. Eu disse: mãe, o Jesus dos crentes me curou. Ela veio para lá, irmãos. Mostrou todos os exames, dois. Um que tendo o caroço e o outro sem. Ela me mostrou ali, eu olhei e disse: mas que coisa surpreendente. Mas irmã, mas como aconteceu isso? Me diga, por favor. Ela disse: irmão, naquele dia quando eu entrei lá na última oração, quando nós estava todo mundo em pé, quando ele começou a orar aqui, eu comecei a sentir as minhas pernas ficar dormentes, tudo isso, e comecei a sentir uma quentura aqui dentro, que eu não conhecia o que era aquilo, e ficou tudo quente, parece que estava queimando, e eu encostei na parede para não cair. E quando eu saí como que dormente ali, mas andando, mas não sabia o que tinha acontecido. Eu não sou crente. Ela disse: eu não sou crente, eu não sabia que mistério era aquele. Era Jesus que estava tratando ela dentro da igreja, porque ele é médico dos médicos. Nós dirigimos um culto lá no meio do campo, uma irmã, que hoje ela mora aqui. E aí havia aquela mulher no meio do canto dizendo: eu quero ser crente, eu vou ser crente, eu quero ser crente. E a multidão da igreja católica lá atrapalhando ela e dizendo assim: não vai não, foi Maria quem te curou, foi Maria quem te curou. Ela disse: Maria não, foi Jesus que me curou. Ela chegou na hora dos hinos da harpa, nos primeiros hinos, e aceitou ali Jesus. Diz: eu quero aceitar meu Jesus. Glória a Deus. 2 dias depois ela passou lá na frente da casa pastoral fazendo uma corridinha já. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus, ele cura as tuas enfermidades. Aleluia. Segundo, Jesus, ele redime a tua vida. Logo, ele é o nosso Salvador. Jesus nos salva. Jesus é aquele que redime a nossa vida, é quem guarda a nossa vida, é quem reestrutura a nossa vida, é quem nos guarda, nos livra de todo mal. O que é a salvação, irmão? Salvação, ele significa livramento. Glória a Deus. As pessoas antigamente diziam assim: diz que foi ser crente, agora é salvo. Sim, ele é salvo. Porque a salvação, irmãos, ela é livramento. E a salvação, ela tem 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, Jesus nos livrou dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. No presente, ele continua nos livrando dos nossos pecados, nos guardando, que se não fosse ele, nós estaríamos aí, irmãos, em todo tipo de pecado. Mas por causa da salvação, nós estamos guardados. Isso é salvação. É ele, meus queridos, que redime a nossa vida. Eita, glória a Deus. Aleluia! Ele nos salva. Em 4º lugar, ele coroa-nos de benignidade e misericórdia. Logo, ele é o nosso rei.
Aleluia. Ele coroa-nos de benignidade e misericórdia. Benignidade significa bondade, irmãos. Aleluia. Misericórdia significa a misericórdia de Deus vindo para nos tirar da miséria, vindo ao encontro da nossa miséria. Isso significa a misericórdia. Talvez, não sei se você já leu ou não se lembra do Salmo de número 23, versículo 6. O que é que diz lá? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nós não precisamos correr atrás dela. É ela que nos segue, queridos. É ela que vai atrás. Ela está te seguindo porque Deus é nosso Rei. Aleluia! Ele vai nos seguindo de perto. A bondade de Deus vai te seguindo de perto. Você vê todos os momentos. É por isso que nós temos motivo para adorar a Deus. A bondade de Deus está nos seguindo. A misericórdia de Deus está nos seguindo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o nosso Rei por excelência. Ele está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. 6 das 7 maravilhas. Ele renova a nossa mocidade. Logo, Ele é o doador da vida. É Ele quem faz isso. Aleluia. Ele renova a nossa estrutura. Tem vezes que nós estamos quase para desvair. O amigo está chegando dizendo: não, sai desse negócio, não dá certo para ti. E você fica quase flertando com ele ali mesmo. Mas o Senhor, Ele quem doa a vida. É Ele que te anima, é Ele que te fortalece, é Ele que te coloca de pé. Ele está te doando vida de uma hora para outra. Você está sentindo o desejo de viver. Talvez tem pessoas que estão ouvindo esta voz aí, que estão depressivas, com depressão, com desejo de se matar. Mas Deus, Ele é aquele que doa a vida. Oh, glória! Que privilégio, meus queridos. Por isso que nós temos motivos para nós dar ação de graças a Deus. Aleluia, porque Deus, Ele nos dá, Ele faz isso nas nossas vidas. Ele doa, aleluia, a vida para nós. Diz que Ele renova a nossa mocidade. Oh, glória, aleluia. Você vê a pessoa velhinho aí, mas muitas vezes se ele estiver na presença do Senhor, ele é animado. Você diz: aonde que velho animado? Diz: ei, eu vou te dizer uma coisa, lá no céu, quem faz o culto pentecostal é 24 anciãos, velho. Aleluia, a Bíblia diz, queridos, que eles chegam diante do trono, 24 anciões, pegam as suas coroas de ouro, colocam diante do trono e começam a proclamar: glória a ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque tu criou o mundo e tudo que neles há. Agora imagine a glória que naquele momento aqueles 24 anciãos adorando a Deus no céu, porque Ele é quem doa a vida. Aleluia. Quantos nessa noite aqui estão alegres? Glória a Deus, porque Deus te dá vida. Deus te dá vida. Se não é Deus, irmão, muito de nós aqui já estaria na sepultura de osso branco. Mas Deus te guarda, Deus te protege. Eita glória. Deus, Ele vai te escondendo, vai te doando a vida. Quantas pessoas estão cancerosas, quantas pessoas estão depressivas, e o inimigo diz assim: tira a tua vida. Mas Deus te deu um motivo para viver, porque Ele é o doador da vida. 7ª maravilha, porque nós temos que dar ação de graças a Deus, porque aqui no verso de número 6 diz que Ele faz justiça e juízo. Logo, Ele é o nosso defensor. O Senhor nos defende, queridos. Tem gente que está aqui e pensa que você é um desvalido, que não tem ninguém por ti. Quero te dar uma informação que tem alguém por ti. Aleluia, você não é um desvalido. Tem alguém que está te vendo, tem alguém que está te assistindo. Ele te defende de todo mal. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, a partir dos versos 1, que numa certa cidade tinha uma viúva, e aquela viúva, ela ia todo dia diante de um rei iníquo, um homem mau. A Bíblia descreve ele dizendo que ele não temia Deus e nem respeitava homem nenhum. Mas aquela viúva
Diariamente ela estava na porta daquele rei, o mau, o iníquo, e dizia assim: resolve a causa contra o meu adversário, resolve esta causa. Ela não se apartava, ela sempre estava ali, e dizendo: resolve a minha causa. Um dia aquele rei mau, malvado, disse o seguinte, disse: eu não temo a Deus, e nem respeito homem nenhum. Todavia, a esta viúva eu vou ouvir a sua prece. Aleluia. Aí Jesus Cristo disse: se um rei, um juiz mau, um juiz iníquo, ele ouviu aquela viúva, imagine o juiz que é justo, que é Deus. Deus te defende, Deus te guarda de todos os males. Meus irmãos amados, eu quero encerrar aqui esta pregação contando o testemunho de uma outra viúva de tempos mais modernos. Conta-se a história de uma irmã, e essa irmã, já viúva, já velhinha, o seu marido morreu, mas deixou para ela uma herança. E essa herança era uma casa bem bonitinha, e ela vivia daquela casa. Diz que ela começou a alugar aquela casa, e do aluguel ela vivia ali para comer daquilo que entrava do aluguel. E assim a vida dela tocando, mas era serva de Deus, não se apartava da igreja, dizimista, ofertante, servindo a Deus. E num dia, diz que chegou ali naquela casa um homem gaiato, um rapaz gaiato. Diz que tem essas pessoas assim, gaiata. Aí ele percebeu que aquela casa era de uma viuvinha, disse: quer saber uma coisa? Eu não vou mais pagar aluguel, é nada. Eu quero saber quem que vai defender essa viuvinha, essa velhinha. A velhinha chegava lá no dia do aluguel e disse: meu filho, o aluguel. Eu disse: não vou pagar não. Eu nem vou pagar e nem vou sair da tua casa. O que ela vai fazer? Ela crente, serva de Deus. A primeira ideia do capeta é fazer o quê? Delegacia. Mas ela era serva de Deus. Ela voltou para casa, e no outro dia de novo ele disse: eu não vou pagar e nem saio. E ela ficou assim, ele ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não estava, e o dinheiro não entrava, e a necessidade batendo, porque ela vivia do aluguel. Aí ela foi e apresentou para a igreja o que diz a Bíblia: comunicai aos santos as vossas necessidades. Chamou o pastor e disse: pastor, tem um cara lá na minha casa e não quer sair nem me paga aluguel. Chamou as irmãs do ciclo de oração: irmãs, tem um homem na minha casa e não quer sair nem está pagando aluguel, já está para 4 meses, eu estou passando necessidade. O que nós vamos fazer? Ela disse: irmã, vamos orar? Eita glória, já temos um defensor. Eita maravilha! Aí começaram a orar, e campanha de oração, e foi num dia, num culto animado na igreja. Diz a história que estava na igreja, o Espírito de Deus levantou um profeta e foi lá onde aquela mulher e disse assim: minha serva, amanhã eu vou mandar meu exército naquela casa e vou arrancar aquele homem à força, porque tu não viste a tua necessidade. Eu dei prazo, amanhã. Era perto a casa, cedinho ela acordou, botou a cadeira e ficou esperando o exército chegar. Ele disse: Deus é fiel, Deus é fiel. Ele disse: eu sabia. Ele disse que não ia mandar PM, militar, civil, não. Deus disse: eita Deus, é o exército que ele vai mandar. E sentou e ficou esperando lá. E esperou, e nada. Quando foi um certo momento lá, encostou um carro. Mas esse carro não era do exército, não era da aeronáutica, não era da marinha. Sabe o que era? O carro da mudança. Eita glória, isso vale um glória a Deus. Já era o carro da mudança. Ela disse: mas Deus, o que aconteceu? O senhor disse que mandaram o exército. Aí ele botou as coisas em cima lá e foi-se embora. Ela ficou sem entender nada. Não foi Deus, não. Eu queria ver o exército arrancando ele lá de dentro e jogando para fora. E ela correu lá e disse: mas rapaz, o que foi que aconteceu? Aquele moço já tinha falado para os vizinhos. Disse: de noite ele estava dormindo, irmãos. A casa começou a descer. Vocês sabem aquelas formigas fedorentas, como é o nome dela? Aquela correição. Descia de todos os lados e subia de baixo e descia no punho da rede, na cama. E ele começou a matar a formiga e não dava conta. De todos os lados, não dava conta. Ele disse: amanhã eu vou embora desta casa. Aleluia. Ela disse:
E quando ela foi para a igreja, ela foi reclamar e disse assim: mas o Senhor disse que ia mandar o exército. Ela disse: foi o meu exército, não foi o exército brasileiro, é o meu exército, para Deus te defender. Ele não precisa de muitas coisas, Ele só quer que você esteja no centro da vontade dEle. Deus usa a formiga, Deus usa o galo, Deus usa a baleia, Deus usa o jumento, Deus usa quem estiver por perto, porque Ele é Deus, é soberano, Ele é inigualável, é Senhor do céu, e Ele é o nosso defensor. Quantos podem ficar de pé adorando a Deus, porque Deus te defende, Deus te guarda, Deus te livra, Deus te protege de todo mal. E por isso nós temos motivo de dar ação de graças a Deus. Deus te protege, irmão. Deus te guarda. Fique tranquilo. Você tem uma queixa com o teu vizinho, só vai orar. Deixa que Deus resolve. Tem uma queixa lá na tua frente da tua casa, tem um bar, tem? Vai só orar, não vai brigar com ele não, vai na cema não. Vai só orar, deixa Deus trabalhar. Apareceu um bar um dia desse lá na frente de casa, quando eu morava lá no bairro Nova Esperança. E um dia eu jogou o joelho e disse: acaba esse negócio, aleluia. Você é filho de Deus? Quantos aqui crê, tem certeza que você é filho de Deus, irmão? É só você chamar a Deus, clamar a Deus, que Ele vai te atender. Chegue diante dele e diz: papai, estou aqui. Papai, eu estou aqui. Papai, eu estou aqui. Aleluia, papai, eu estou aqui. Aleluia. Para encerrar, escute. Um americano foi para a China e disse que ele estava lá, ele viu um chinesinho se afogando. Estava lá afogado. Ele pensou, ninguém se importava. Ele pegou, tirou aqui, só encolheu aqui, pulou, salvou o chinesinho. E disse que aquele chinês viu ele, abraçou ele, ficou tão contente. E para onde ele ia, o chinês atrás dele, andando com ele. E ele sem entender nada. Ele não falava chinês, ele era americano. Ele achou o moço, o intérprete, mandou e disse assim: rapaz, o que está acontecendo esse moço? Depois que eu salvei ele ali, esse moço não me larga. E o moço foi lá, falou, o chinês com ele chegou e disse: amigo, você está numa enrascada terrível. O que aconteceu? Ele disse: esse chinês tem uma mulher, 10 filhos, e ele tinha apurado para se matar. E aqui tem uma cultura, diz que quem salva ele, fica pai dele, da mãe dele, do filho dele, de todo mundo. Tu tá lascado, tu vai cuidar dele pro resto da tua vida. É por isso que ele não te larga. Agora escute só, não foi isso que Jesus fez por nós? Você estava no lodo, no charco, e Jesus pulou e te salvou. E agora é só você não largar Ele, aleluia. É só você chegar diante dele e dizer: papai, eu estou aqui. Esse vizinho, Senhor, esse aqui, Senhor, eu estou com fome, Senhor, eu estou assim. E Deus te dá vitória, porque Ele, irmãos, Ele é o nosso defensor. Oh glória! Oh glória! Desta noite, depois da ministração da palavra, nós queremos saber se tem alguém entre nós que ainda não é crente e quer fazer a sua decisão nesta noite. Aleluia! Tem alguém, irmãos, que não é crente ainda? Se tem, levante a tua mão por gentileza, nós queremos te conhecer. Aleluia! Tem alguém aqui, irmãos, que não é crente ainda? Aleluia! Parece que todos são, não é isso? Tem alguém aí? Glória a Deus. Que bom, irmãos, que todos já são. Mas graças a Deus, você que está aqui, Deus tem falado com seu povo. Fecha os teus olhos e incline a tua cabeça. Senhor, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por este momento, por a igreja posta, os teus filhos que ouviram a ministração da palavra. Deus de eterna bondade, continua com eles. Ó Deus, revele aos seus corações e saiba que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso protetor, é o nosso médico, é o nosso Rei misericordioso, é aquele que nos doa a vida, é aquele que nos protege, que nos guarda do mal. Por isso, Deus, nesta noite nós estamos cultuando a Ti, Te oferecendo louvores, porque o Senhor é Deus no céu e na terra, debaixo da terra. Louvado seja o Teu nome. No nome de Jesus nós Te pedimos tudo isso, Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar
teu nome. Vamos adorar a Deus. Por quê? Ele vê minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar.